Cedinho para você, tudo sobre o futebol. Tempo Extra com Osmar Antônio. Segunda a sexta, 8h15 da manhã. Vamos começar o Tempo Extra de hoje vendo como que foi a derrota do Coritiba ontem lá em Goiânia, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Coritiba amargou a mais uma derrota dentro da competição e acabou perdendo para a equipe do Goiás pelo placar de 1-0. O Nicolas França conta como foi. Olá, Osmar Antônio. Na noite deste sábado, no estádio da Serrinha, em Goiânia, o Coritiba perdeu a segunda partida seguida na Série B do Campeonato Brasileiro, 1-0 para o Goiás. Coxa já vinha de uma derrota também fora de casa, por 2-1 de virada para a Ferroviária em Araraquara, e precisava da reabilitação para voltar ao G4 da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Como não conseguiu, estacionou nos 10 pontos, está ali no meio da tabela, e o pior, né? Viu um adversário que é considerado direto, lá no final, na briga pelo acesso, abrir 6 de vantagem. O Goiás entrou na rodada na vice-liderança, com 13 pontos conquistados ali, perdendo apenas nos critérios de desempate o primeiro lugar para o seu maior rival, o Vila Nova, que ainda joga na rodada, então temporariamente assumiu a ponta da competição. É uma diferença que o Coritiba vai ter que tirar aí para frente em relação a este adversário. E das 7 partidas disputadas até agora, dá para dizer que essa com certeza foi a que o Coxa acabou sendo inferior ao seu adversário. Antes, mesmo em derrotas, como em Araraquara, na rodada anterior, tinha ido muito bem no primeiro tempo, feito 1-0, criado oportunidades até para aumentar o placar, e na segunda etapa, sim, foi muito mal, sucumbiu à pressão do adversário. Contra o Remo, em Belém do Pará, aliás, são 3 derrotas seguidas fora de casa. Lá em Belém, o Coxa dominou quase o jogo inteiro, né? Muito bem na primeira etapa, criando oportunidades, mas toma um gol no contra-ataque um pouquinho antes do intervalo. Depois ainda tem volume no segundo tempo, mas não consegue buscar o gol de empate. Em Goiânia, o Goiás foi completamente superior ali por 25, 30 minutos, com uma marcação muito agressiva, impedindo uma saída de bola tranquila do Coritiba, roubando essa bola e criando chances. Foram pelo menos umas 4 oportunidades claras, a bola passando muito pelo centroavante, o Anselmo Ramon, seja em finalizações ou na preparação das jogadas, e a defesa do Coritiba tendo dificuldades para conter isso. Aos poucos foi aparecendo um certo equilíbrio. No primeiro tempo, com o Goiás também baixando um pouco as linhas, Coritiba tendo posse, se aproximando do gol adversário, e a primeira etapa terminou no 0-0. Segundo tempo já foi mais equilibrado. Agora, sempre com aquela impressão de que o Goiás estava um pouco mais perto de chegar ao gol, que seria o da vitória. E ele acabou acontecendo num lance pelo lado direito, após uma tabela no meio de campo. O Juninho abriu para o Diego Caito, ótimo lateral direito, jovem da equipe do Goiás, fazendo um cruzamento na cabeça do meia Rafael Gava, que veio de trás, enquanto a defesa se preocupava com o centroavante, o Anselmo Ramon. Ele ocupou muito bem o espaço e cabeceou no cantinho, fora do alcance do goleiro Pedro Rangel, para fazer o gol da vitória do Goiás. Aí era de se imaginar que o Coritiba partiria para cima, tentando uma pressão sobre o adversário, porém não conseguiu isso. O Wagner Mancini, técnico do Goiás, fez algumas modificações para aumentar a sua marcação no meio de campo e praticamente impediu o Coritiba de criar chances buscando o empate. Houve uma tentativa, né, do Denis Ivamura, que é o auxiliar técnico que ficou no banco de reservas, com a suspensão do Mozart. Ele trabalhou em conjunto ali com o outro auxiliar, o Guila Bosley, também o coordenador técnico, o Reginaldo Nascimento, de colocar o time para cima, o Júnior Brumado, centroavante, para dar mais volume no lugar do Coutinho, o Carlos Depena entrando, o João Almeida pela lateral esquerda, mas apenas nos acréscimos mesmo é que o Coritiba conseguiu levar algum incômodo para a meta do goleiro Tadeu, aliás, revelado pelo Coxa e já há muito tempo ídolo aqui no Goiás. Em algumas bolas levantadas ali, o Nicolas Careca, que foi para a área, né, ele voltou a jogar entrando pelo lado esquerdo do ataque após se recuperar de uma lesão, conseguiu levar vantagem na briga com a defesa adversária. Numa delas sobrou para o Vini Paulista, que bateu mascado, né, fraco, o Tadeu segurou com facilidade. Na outra, o Careca arranjou um escanteio, mas ficou por isso mesmo, né? O Goiás, com certa tranquilidade, até administrou o placar de 1-0, que o colocou, pelo menos temporariamente, na liderança da Série B. Coxa volta a jogar 9 dias depois dessa partida. Será na segunda-feira da outra semana, em casa, contra o América Mineiro. O técnico Mozart voltará ao banco, não tem nenhum jogador suspenso, nenhum novo machucado, e aos poucos ele espera o retorno de jogadores que estavam no departamento médico.
São os casos do Nicolas Careca, né, que já entrou no segundo tempo da partida de hoje. O goleiro Pedro Mourisco pode ser a principal novidade. É um ídolo da torcida coxa branca e tem tudo para retornar, mesmo que o Pedro Rangel venha fazendo uma Série B bem irregular até o momento. Não teve nenhuma culpa no resultado aqui em Goiânia. Outros jogadores que estão machucados, o Everaldo, o De La Torre, ainda devem demorar um pouquinho mais para voltar. Principalmente, né, Nicolas França, o goleiro, né? O Pedro Mourisco é o jogador que a torcida do Coritiba quer ver novamente aí, vestindo a camisa titular da equipe do Coritiba. Mais uma derrota do Coritiba, Jairinho. Segunda seguida fora de casa, hein? Essa derrota, Osmar, falando especificamente do jogo contra o Goiás, ela não é uma derrota que vá te trazer um terremoto, terra arrasada, nada disso. Perder para o Goiás lá não é anormal. A normal foi a forma como perdeu para a Ferroviária. Mas vamos falar do jogo contra o Goiás. De novo, foi um nada com nada do Coritiba. O Coritiba é um time que não tem ideia, não tem identidade. Você não vê nada no Coritiba. O Coritiba parecia estar evoluindo ali há 2, 3 rodadas atrás, mas aí ele joga contra a Ferroviária, ele faz um primeiro tempo razoável, abre o placar e abre mão de jogar no segundo tempo, toma virada. Vai para um jogo contra o Goiás, onde o Coritiba não construiu absolutamente nada. A rigor, o Coritiba teve uma chance de gol no primeiro tempo, e uma chance de gol na reta final do segundo tempo. No mais, o Goiás dominou o Coritiba. Osmar, veja bem, o Mozart, adoro o Mozart, é um cara sensacional, muito identificado com o clube, ídolo da torcida do Coritiba, mas até aqui, a verdade tem que ser dita, o trabalho do Mozart é muito ruim. Ele não esteve na área técnica nesse jogo. Foi o Denis Ivamura que comandou a equipe. Mas peraí, mas foi ele que treinou durante a semana. Ele teve mais de 30 dias entre a eliminação nas quartas de final pro Maringá no Campeonato Paranaense pro início da Série B. Exatamente. E o que é que a gente viu de evolução nesse Coritiba? Nada. Ok, e isso é uma coisa que eu venho falando já há algum tempo. Fica muita historinha, não, é um dos melhores elencos, com esse elenco é suficiente para subir. E eu tô falando faz tempo, aqui no Tempo Extra e também na Rádio Transamérica, que o elenco do Coritiba, ele é do nível da Série B. Ela tá acima. Não tá acima. O elenco do Coritiba é do nível da Série B. Agora, se ele tá no nível da Série B, ele tinha que estar jogando mais. E aí tem que falar do trabalho do Mozart. Ou não pode falar do Mozart? É proibido fazer críticas ao trabalho do Mozart? O Coritiba não tá jogando bem. O Coritiba não tem identidade. O Mozart tem que parar com as improvisações. O Mozart botar o Seba para ser um meia canhoto, o Seba não tem que jogar mais ali pelo lado esquerdo no meio de campo. Pega o Seba, traz ele para trás, usa ele como primeiro volante. Para de botar o Nicolas Careca para jogar de ponta esquerda. Então, assim, tem algumas coisas que o Mozart vem fazendo e que não dá para entender. O Coritiba gastou uma nota. O salário do Depena é altíssimo. E o Depena está no banco de reservas. Então, para a gente ver o Alisson jogar, então tem muita coisa errada no Coritiba, estou alertando já faz tempo, com esse futebol o Coritiba não sobe. Se não mudar, se o Mozart não entender que é preciso fazer algo diferente, mexer nessa escalação e a diretoria, na janela que vai abrir agora no mês que vem, reforçar esse time, o Coritiba está correndo um seríssimo risco de não subir numa Série B que é muito acessível, tamanho equilíbrio entre os times, e o Coritiba está fazendo uma campanha de meio de tabela. Bom, Juninho, Coritiba volta a campo agora, próxima segunda-feira vai jogar contra o América. Fora amanhã na outra, né? 9 dias aí para trabalhar. Para treinar, vai demorar ainda. Dá para a torcida do Coritiba acreditar na vitória? 30 segundos para você falar. Osmar, dá para acreditar porque volta a jogar dentro de casa. E dentro de casa a torcida do Coritiba faz a diferença. Agora, tem que parar com essa oscilação. É um time que oscila demais. É um tempo bom, um tempo ruim. E isso não pode acontecer.
Ficar acreditando que, não, na Série B vai ser difícil tomar a virada, tomou da Ferroviária. Se repetir o que vem fazendo, que começa bem, depois recua o time, controlou o jogo, o adversário não finalizou. Às vezes é uma bola cruzada na área, vai lá o cara faz um gol e se complica tudo. Foi o que aconteceu contra o Goiás. Mas dentro de casa, dá para acreditar que o Coritiba tem que reagir. Mas precisa jogar mais. Tempo Extra. Oferecimento Hi-Seg Portaria Remota. Congra Multimarcas. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar. UpLab Laboratório.